E quando nós falamos em casamento, tem uma coisa, ninguém casa para se separar. Mas se o casamento acaba, como agir nessa situação? Quais os meus direitos e deveres? Doutora Agenor Kogo está aqui para esclarecer suas dúvidas. E você que mandou as perguntas, está aqui na minha mão. E nós vamos, mas se você quiser participar do programa 3371-3390, pode fazer a pergunta, tá? Então vamos começar, seja bem-vindo. Vamos, obrigado, Clara. O café estava gostoso? Estava muito bom. Então tá bom. Qual a diferença entre separação e divórcio? Quero fazer minha separação ou já vou partir para o divórcio, doutor? A telespectadora não deixou o nome. Bom, essa questão, Clara, é importante porque a partir de 2010, com a emenda constitucional 66, não há mais essa distinção legal entre a separação e o divórcio. Hoje as pessoas já podem optar pelo divórcio direto. Anteriormente tinha aquele período da separação, que você tinha que fazer previamente o processo de separação para depois obter o divórcio. Hoje não. Com essa emenda condicional, você já pode entrar diretamente com o processo de divórcio. Então, haviam diferenças entre a separação e o divórcio. A separação, ela colocava fim à sociedade conjugal, deveres de coabitação, de fidelidade, a própria questão da partilha de bens. E o divórcio era a extinção do vínculo matrimonial. Ou seja, você só poderia casar novamente com o divórcio. Se você era separado, ainda não poderia. Mas agora, com essa modificação, você já pode ingressar com o divórcio direto. Não precisa mais passar por esse processo anterior, que era a separação. Tá. Eu tenho mais perguntas aqui. Tem uma amiga na linha? Oi, amiga. Alô, amiga? Oi. Você tá bem? Tô bem. Pode fazer a pergunta. Obrigada pela sua audiência, viu? Eu sou casada, né? Tô em união estável. Não tenho nada no papel. E eu quero saber qual os meus direitos. Pode falar, doutor. Perfeito. Fica à vontade. Hoje a questão da união estável, ela é equiparada ao casamento. Mesmo você não sendo casada no papel, se você conviver sobre o mesmo teto, preencher os requisitos, né, da convivência da união estável, ou seja, como se casada fosse. A legislação garante esses direitos para você, assim como casada fosse. Então, eventualmente, se um dia você vier a se separar ou romper esse vínculo com o seu companheiro, você vai procurar a justiça, entrar com uma ação que ela vai reconhecer essa sociedade conjugal e, ao mesmo tempo, dissolvê-la nos modos do divórcio, com todas as questões que nós vamos tratar aqui, alimentos, filhos, tudo isso. Muito bem. Respondida a sua pergunta, minha telespectadora querida. A amiga já desligou. Então nós temos mais perguntas, mas aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver quem é que chegou aqui. A produção Direito da Família, né? Como agir quando uma das partes não concorda com a separação? Aí entra separação. Aí a questão, vamos traduzir para o divórcio, né? Traduzir para a questão atual, que é o divórcio. É muito importante que as partes cheguem a um acordo. Primeiramente, a gente tenta uma questão da conciliação. Quando as pessoas nos procuram, nós tentamos, no primeiro momento, como advogados, fazer com que as partes reflitam e pensem nisso. Para que desistam, exatamente. Né? Esse é o papel de vocês, esse é o papel. Né? Primeira coisa. Inclusive, até eu sou professor do curso de Direito da Unopar, nós lá no Núcleo de Prática Jurídica atendemos a população carente. Então, 80% dos nossos atendimentos são nessa área. Então, a primeira coisa, claro, a gente chama o casal para tentar uma conversa. E muitas vezes conseguimos reatar. Mas quando não é possível, aí existe a possibilidade da parte ingressar com uma ação litigiosa. Na verdade, essa ação, ela vai... O que é isso? Litigiosa... É briga? É briga. Litígio é briga, sinônimo de briga. Então, o que acontece? O divórcio vai sair de qualquer maneira, porque é um ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. E vai sair. A questão é que pode demorar um pouco mais em relação ao que vai ser alegado, mas o vínculo vai ser extinto. Tá? Então a gente aconselha, porque é um processo doloroso, que vai ter custo, vai ter demora, tem uma pergunta posterior que vai ser nesse sentido. Então o interessante é que as partes cheguem num consenso e não dá e parar por aí. Tá? Porque mesmo no litigioso, ou seja, quando tiver a briga, ele vai sair de uma maneira ou outra. O juiz vai decretar isso pela parte. E tem gente que mistura tudo e acaba colocando o filho na jogada, fica horrível. Érica, bom dia! Bom dia, Clara. Você tá bem, Benção? Estou bem. Tá com frio aí, Érica? Estou. Que bom que você está participando do nosso programa, aproveitando esse momento. Pode fazer pergunta, querida. Então, Clara, é que eu fiz um divórcio tempo atrás com um rapaz e a gente tem um filho. E no dia do divórcio, o juiz deixou que 200 reais de terminação de pensão para o menino. Só que ele pagou 2 meses e tem 3 meses que não. Será que eu tenho que entrar com a ação de volta ou não? Como que eu faço?
Entendeu? Eu entendi, tá um pouco ruim o áudio, mas assim, ele não pagou a pensão. Foi estipulado no divórcio, né? O que acontece? Você tem o direito de executar essa pensão alimentícia. Você tem que procurar um advogado e entrar com uma execução, porque no divórcio foi feito um acordo, isso é um acordo, é uma sentença judicial, é um título executivo judicial, então você vai buscar o judiciário para obrigá-lo a pagar esse valor. Inclusive, ele vai ser citado para em 3 dias pagar, justificar porque não pagou sob a pena de ser preso. É essa questão da prisão que pode ocorrer nesse caso. Então, procure um advogado, né, para que você possa entrar com essa execução. Esse acordo está valendo. Se ele não for revogado, ele está valendo. Tenta conversar com ele, aquilo que você falou. Lógico. Tenta conversar. Olha, né? Pode dar prisão. Pode dar prisão. Como é que é? Meu direito, né? Pode dar prisão. Então, agora nós temos... Érica, obrigado pela sua participação. Vamos ver outra pergunta aqui que está chegando. Direito da família, vamos ver o que mais que nós temos. A pensão alimentícia pode ir para o lado do troco quando a mulher é largada pelo marido? Como assim? Entendeu, né? Entendi. Essa questão é a questão da vingança. A gente tem até a profissão ex-mulher, né? Por quê? Não, porque tem perguntas ali na frente e eu vou explicar para você. Hoje em dia, qual a equiparação dos direitos e deveres do homem e da mulher, depois da Constituição de 88? Não existe mais essa figura da ex-mulher, a pensão profissão ex-mulher. Porque existe essa situação do troco que ela está mencionando, é o seguinte: o marido separa da mulher e a mulher, por vingança, mesmo não necessitando da pensão, entra com uma ação para incomodar o marido. Não está comigo, mas eu vou cutucar. Eu vou cutucar. Então, essa é a situação que foi narrada na pergunta. E isso, hoje em dia, os tribunais têm entendido que não é possível essa situação do troco, né? Ela vai ter que comprovar a necessidade e a real possibilidade. Então, isso aí é uma situação que não é recomendada. Eu tenho algumas... Você falou aqui, né? Porque você já deu. Como fica o sobrenome do cônjuge? Depois da separação? Pode tirar o nome da pessoa? Não? Pode. O que acontece? Como o divórcio ele extingue o vínculo matrimonial, é normal que a pessoa tire o sobrenome. Essa é a questão normal. Mas existem casos, claro, onde a mulher... por uma questão comercial ou negocial, que ela tem um nome atrelado ao nome do marido, e isso traz uma questão de identidade dela. Por exemplo, a Xuxa, né? Se ela casasse, separasse do marido, enfim, ela quisesse manter o seu nome. É possível. Até mesmo o contrário, o homem que foi casado manter o nome da mulher, o sobrenome, se ele acresce. São questões novas, mas tem que comprovar daí, no caso, a necessidade. Tá? O normal é que eles cheguem num consenso, mas não havendo, há situações que a mulher pode manter comprovando essa questão negocial, que isso vai trazer um prejuízo para ela. A pergunta que chegou: o homem pode colocar o nome da mulher? Pode. Tem situações que estão admitindo, sim. Muito bem. Se o casal obteve dívidas ao separar, essas contas são divididas? Até a gente conversando Metade, antes de brincar. metade? Metade. É na saúde e na alegria, na tristeza, ditado popular, né? Então, realmente, essas dívidas, se foram contraídas durante o casamento, elas são divididas pela metade. Nós temos que observar o regime de bens do casal, né, claro? Hoje em dia, quando uma pessoa vai casar, qual o regime normal? Comunhão parcial de bens, ou seja, dali do casamento para frente, tudo que é adquirido, seja bens, né, ou dívidas, deve ser dividido igualmente entre as partes, tá bom? Nós temos mais uma pergunta, que as perguntas estão chegando o tempo todo e a produção já está colocando aqui, ali, no telefone. Direito da família, vamos lá, como funciona a separação dos bens dos casais que apenas se juntam, mas não formalizam a união perante a lei? Essa é a pergunta. Eles são casados? Sim. São casados, não são? Casados. Na verdade, a pergunta é daquela nossa primeira colega, lembra? Ela não é casada formalmente no papel, ela não foi ao registro civil, não tem um casamento formalizado, mas vive em união estável, que é uma figura jurídica que tem os mesmos direitos e deveres do casamento. Então, ela pode, nessa situação, vai se valer daquela situação que eu disse, de entrar com uma ação, no caso, ela romper esse vínculo, para reconhecer e depois dissolver com a partilha dos bens. Doutora Gina, essa união estável, quanto tempo junto? Então, meses? Um ano? O que é considerado união estável? Na verdade, isso é uma evolução, né, da jurisprudência, ou seja, das decisões dos tribunais. Existia antes um prazo de 5 anos, mas hoje em dia não há essa questão de prazo. Se a pessoa comprova que ela mora sob o mesmo teto, que ela leva uma vida de casado, como se casado fosse, né, aquela aparência de ser a mulher, realmente, então isso não depende de tempo, vai ser comprovado no caso concreto, pode ser que um período muito pequeno possa ser comprovado, possa ser diferenciado um namoro, por exemplo. Fotos, telefonemas. Qualquer meio de prova. Qualquer coisa, né? Quanto tempo demora o processo de divórcio? Essa questão também está ligada com uma pergunta da nossa colega. Lembra aquela situação do troco lá e da pensão? Sim. Ou até mesmo de pedir o divórcio consensual ou litigioso? O divórcio, hoje em dia, ele pode sair no dia, né? Nós temos, a partir de 2007, teve uma lei, Clara, que deu a possibilidade do divórcio ser feito no cartório, extrajudicial.
Então as partes, se elas forem maiores e capazes e não tiver filhos, né, a questão da pensão, elas podem ir ao cartório sair no dia divorciadas, no próprio cartório que casaram. Então isso pode ser muito rápido, como também pode demorar muito tempo caso as partes não cheguem a um consenso. Tá? Pode ser feito até num dia mesmo no cartório, se as partes forem maiores e capazes e não tiverem qualquer divergência contra as condições. Chegou mais uma pergunta: o divórcio dos homossexuais é igual dos heterossexuais? O telespectador acabou de ligar. Essa é uma situação também nova para nós, do operadores do direito, porque agora tem se reconhecido a questão do casamento, ou seja, algumas decisões admitindo, e com certeza a consequência será o divórcio também, sem qualquer distinção vendo essa questão do gênero. Quem renuncia à pensão pode tê-la novamente? Ah, eu não quero pensão. Não, deixa quieto, não sei. E de repente começa a invocar, porque a pessoa, não só o homem, não só a mulher que fica brava, mas o homem também fica. Fica nervoso porque ela arranjou outra pessoa. Não, agora só de raiva ela ganha mais que eu vou querer essa pensão. Pode voltar atrás? Na verdade, essa é uma questão também muito delicada hoje na jurisprudência. Qual é a regra hoje, Clara? Dentro desse princípio que eu falei da igualdade dos direitos e deveres, uma vez admitida a renúncia expressa, não é possível, posteriormente, você pleitear uma ação. Mas, veja bem, existem casos, o Supremo Tribunal Federal ele é um pouco mais maleável, porque o STJ diz que não. E o Supremo Tribunal Federal, quando as questões chegam até a Corte Máxima, ele é um pouco mais maleável e diz o seguinte: se você, mesmo renunciando, comprovar que a parte necessita, uma questão humanitária, é o princípio da solidariedade, aí durante um período, tá, isso vai ser para que ela se restabeleça, é possível, mesmo tendo renunciado, entrar com uma ação comprovando essa questão dos alimentos. Mas é uma ação separada, não há mais um vínculo com uma ação de alimentos, é uma ação própria. A Sandra está na linha, olha esse assunto, viu? Oi, Sandra. Oi, bom dia, Clara. Bom dia, querida. Pode fazer a pergunta. É o seguinte, eu tenho meu irmão que se separou. Tá. Aí, a esposa dele que arrumou outro relacionamento fora do casamento, né? Os filhos ficaram com ele e ela que abandonou a casa. Qual o direito que ele tem perante que agora ele ficou com os filhos, né? E na divisão dos bens, qual o direito de um e de outro? Muito boa pergunta. Boa pergunta, Sandra. Obrigada pela sua participação. Sandra, olha só, essa questão existe uma dúvida muito grande, porque assim, hoje em dia não se questiona mais aquela situação de culpa da separação ou do divórcio como havia anteriormente, né? O fato dele estar com a guarda dos filhos, o que pode ter implicação? Primeiro, até a Clara falou, ele pode pedir pensão para as crianças, não é ele. Ele vai, que está representando com a guarda legal, pedir pensão para essas crianças da mãe, ou seja, para ela colaborar com a assistência, na medida da possibilidade dela, se ela tiver ganho. Primeira situação. Com relação aos bens, o fato dela ser, vamos dizer assim, culpada, entre aspas, por essa separação, esse divórcio, isso não retira o direito dela de dividir da forma igual de acordo com a aquisição. Então, às vezes as pessoas confundem, então ela traiu, vai perder esse direito à ameação ou à metade dos bens. Não, isso não há implicação. Pode haver implicação na guarda dos filhos, entendeu? Mas aí tem que ser comprovado para cada caso. Antigamente tinha esse mito, né, de que ocorria essa perda aí, inclusive até da guarda dos filhos, mas tem que se ver, vai se ver o melhor interesse da criança. Impressionante. O telefone, quem descobriu, doutor? Foram vocês? Muito. Foi quem? A Fênix? Olha, obrigado pela sua participação. Tem mais, o telefone não para, gente. Não vamos parar enquanto não... Tem mais uma pergunta aqui no Plasma, que já foi digitado aqui. Direito da família. Obrigada, Fênix. Obrigada. No caso de litígio, o que é o litígio? É a briga. A briga. Como decidir com quem ficam os animais de estimação? Ah, isso é bom. Como é que fica? Olha, pode parecer brincadeira, mas são situações que quem tem um animal sabe, né? O vínculo de afetividade que nós temos com os animais. Então, claro, é uma situação que, se não chegar a um consenso, aquilo que a gente volta sempre, questão de bom senso, tentar fazer um acordo, pode ser objeto de decisão pelo juiz. Ou seja, é muito melhor que as partes cheguem a uma decisão comum, porque o juiz pode dar uma decisão que não agrade uma delas, tendo que decidir por essa situação. E aí vai ser uma briga, comprovar, é uma questão delicada, mas que pode chegar para que o judiciário possa decidir. É bom que elas cheguem a um acordo, né, para que não tenha esse desgaste todo. Olha, parece brincadeira, né? Meu marido foi viajar para Brasília, trabalha no Ministério, e aí, essa madrugada, quem dormiu comigo? O meu shih tzu, o meu cachorro. Eu também tenho uma shih tzu. Você tem? Então você sabe o que é amor. Quando a gente fala em cachorro, em animalzinho, a gente sabe. Mais uma ligação? Não para? Oi, Joselma, que maravilha. Joselma, seja bem-vinda no programa, Joselma. Obrigado. Pode fazer a pergunta, querida. Então, eu gostaria de saber se só o advogado que entrou com o processo para pensão pode entrar com revisão, porque ele está pagando hoje mais de R$400.
que para alguns é pouco, mas pra gente é muito, porque igual a gente paga casa, carro, Isso. e a gente tem um filho junto, né? E aí esse dinheiro acaba fazendo falta. Ele queria diminuir, entrar com a revisão para diminuir esse valor. Aí eu gostaria de saber se tem como. Deixa eu ver a tua pergunta. A questão é a seguinte, se você tem, primeira parte da sua pergunta, se você tem um advogado já no processo, se você tem que contratar um novo advogado para entrar. Porque de regra não, você pode combinar com ele. Mas pode haver uma situação onde, por uma questão até de divergência de honorários ou de condição de pagamento, você não concorde com o valor que está sendo cobrado e você é livre para procurar um outro profissional. O que não pode ocorrer, claro, é que um profissional já atuando no processo, ele entre sem comunicar o outro advogado, ou seja, por um subestabelecimento que a gente fala, esse advogado passa os poderes para atuar, né? Porque inclusive eu sou conselheira da OAB, nós temos várias questões de infração ética, né, onde o advogado não observa o nosso código de conduta e ética. Então, respondendo a primeira parte, não é obrigado a ser o mesmo advogado, desde que seja acertado isso. Com relação à segunda parte, ela parece que falou da revisão da pensão. A pensão pode ser revista tanto para mais quanto para menos, demonstrando aquela questão do binômio, da necessidade de quem presta e da possibilidade de quem presta e da necessidade de quem recebe esses alimentos, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. E se você quiser deixar no Facebook, gente, pode deixar no Facebook a pergunta, porque eu acho que ele volta semana que vem. Volta semana que vem, porque o telefone não para. E quanto mais, a gente vai deixando, sabe? Vai deixando, porque, em primeiro lugar, quem manda no nosso programa é quem está assistindo o programa, viu? Obrigada pelo seu carinho, obrigado pela sua participação.